Pessoal, mais uma vez a gente está aqui para conversar a respeito do nosso trabalho. Eu, particularmente, me orgulho muito do que eu faço atualmente, me orgulho muito das pessoas com que eu convivo, me orgulho muito de tudo que a gente tem conseguido, né? E eu tenho um defeito de falar muito. Eu sou aquele mineiro de não deixar a galinha botar sem cacarejar. Tem que fazer barulho. Eu gosto muito de falar do nosso trabalho, eu gosto muito de enaltecer o que é a nossa equipe. Eu gosto muito de falar a respeito do que a gente faz para cada dia ser mais equipe, né? E como eu gostaria de ter mais e mais pessoas com esse espírito das pessoas que nós temos lá na Remax MSA hoje, né? Então hoje a gente vai bater um papinho aqui, onde a gente vai... A rigor é um bate-bola a respeito do que a gente faz lá. Eu acho que quem assistir vai entender um pouquinho de tudo, dos porquês dessa satisfação, dessa alegria de cada um de nós, tá bom? Então, estou aqui comigo o Paulo Freitas, que é um colega mais recente lá na Remax MSA, está lá conosco há 4 meses e já teve resultado efetivo, já vendeu, já alugou e aprendeu esse modelo agora. Estou aqui com o Jorge Mendes, que é um amigo de longa data, uma pessoa experiente, uma das pessoas mais bem-sucedidas que tem na Remax MSA, e eu acredito que na Remax como um todo é um cara que está tendo um resultado excelente, uma pessoa que contribui muito para tudo que a gente faz lá. O Rodrigo, que é outro cara fabuloso, experiente, e ele tem uma experiência tão útil, né? Uma experiência que é boa para ele, mas que ele compartilha com os colegas, né? Ele já foi responsável pela publicidade em redes sociais na Remax MSA. Né? Então, um cara que, além do talento dele como corretor, como vendedor, como conquistador de pessoas, né? Ele tem muito a agregar no dia a dia nosso lá. E o que a gente percebe é que essas habilidades todas a gente consegue somar. Aí a gente é equipe. Se a gente não somar, a gente não é equipe. É um bando de gente boa junto. Lá não, a gente é, de fato, uma equipe. Então, nós vamos conversar hoje aqui um pouquinho do dia a dia nosso lá. É interessante, né? Quando a gente para pensar nesse mercado onde a Remax MSA atua hoje, é interessante pensar nas diferenças em relação ao modelo tradicional que impera no mercado. Uma diferença gritante que a gente vê é que no mercado tradicional, o corretor entende que vende imóveis. A gente não vende imóveis. Quem vende imóvel é o dono do imóvel. A gente vende serviço, a gente vende serviço de intermediação. E assim sendo, a gente entende que a gente tem que agregar valor ao nosso serviço e ao vendedor do serviço, que é o corretor. Então aqui hoje eu queria muito conversar com vocês. Vocês vestiram essa roupa de eu sou o produto a ser vendido, eu tenho um produto que é o serviço que eu preciso vesti-lo bem para ele ficar bonito para as pessoas comprarem, né? Então eu queria conversar com vocês a respeito disso, a respeito do que vocês fazem, como é que é e tudo mais. Jorge, o que você me diria disso? Humberto, é realmente o que você falou, né? Existe uma diferença muito grande entre o mercado tradicional, como nós falamos, e vamos chamar o mundo Remax, né? Essa forma de fazer as coisas, o prazer que você tem no atendimento ao cliente e da forma como você se comporta e como você se apresenta a ele, é uma coisa muito interessante. Tem 2 itens, né, que fazem parte aí da nossa cartilha, do nosso modelo, onde se fala em primeira visita, segunda visita, e tudo acontece a partir desses 2 eventos. A primeira visita, antigamente você pegava o telefone, ligava para um proprietário e fazia as mesmas perguntas que ele ouvia de todos os corretores que, por coincidência, ligavam a todo momento e no mesmo dia para ele. A primeira visita, para mim, ela passou a ser uma forma de conhecer o cliente, mas como se eu tivesse realmente sido convidado para conhecer a casa dessa pessoa. Então, eu chego, eu me apresento, eu demonstro interesse pelo imóvel e principalmente pelo proprietário, e tento fazer isso da forma mais natural e mais amigável possível, e a partir daí, como o pessoal fala, um bom corretor é aquele que mais escuta do que fala, né? E esse tipo de interação com o proprietário, ele gera naturalmente
as informações que a gente precisa. Ele conta a história dele, ele conta os momentos felizes que ele teve no imóvel, ele conta às vezes a insatisfação que ele tem. Poxa, meu imóvel está para ser vendido aí há 2 anos, 3 anos e nada acontece. E esse interesse que eu consigo despertar no proprietário, de ele me passar essas informações, daí depois eu assumo um compromisso com ele. Eu digo, olha, agora eu vou voltar para o escritório e diante de tudo que eu vi aqui, que eu ouvi, eu tenho uma lição de casa para fazer, ou seja, apresentar um projeto de venda para o seu imóvel. Não é vender o seu imóvel, falar quanto vale, apresentar um projeto de venda para o seu imóvel. Então vamos marcar, tal, posso vir aqui, você pode ir na imobiliária. E a partir daí a gente vai, porque a gente chama da apresentação, da o trabalho a ser feito, né? Que eu gosto de chamar de um projeto de venda, porque ele engloba não só toda a parte da precificação do imóvel. Nesse trabalho você mostra o conhecimento que você tem do mercado, e então é uma forma de você se posicionar também. E um plano de marketing, que é uma coisa inédita, onde ele nunca viu, né? Eu costumo brincar, eu não anuncio imóvel, eu vendo imóvel. E para vender o imóvel eu tenho estratégias, eu tenho técnicas, estudo, procuro inovar, procuro fazer diferente, para que ele perceba a diferença entre o trabalho dentro do modelo RE/MAX e do mercado tradicional. Fora, né? E isso tenho tido bons resultados e, fundamentalmente, uma coisa que me satisfaz muito é que a grande maioria dos meus clientes se tornam meus amigos. Agora, uma coisa interessante, né? Eu queria até perguntar um pouquinho para o Rodrigo também. Legal, você chegou lá, fez a visita, mas como é que você achou esse cliente? Que a gente falou aqui que o corretor precisa agregar valor a ele e ele é um vendedor de serviço. Como é que ele faz o público saber que serviço que ele vende? Como é que ele mostra para o público que ele é o cara a ser preferido? Como é que você colocaria isso, Rodrigo? Eu acho que tem algumas formas de você abordar, né? Tem as tradicionais, que o mercado sempre usou, de sair ligando. O passo inicial sempre, eu acho que vem quando você entra para esse mercado, não estou há tanto tempo assim, vem sempre de relacionamento, né? Indicação. Então, o que a gente conhece dentro da RE/MAX como FROG, né? Família, relacionamento, organização e geografia. Então, utilizar desse seu ciclo de relacionamento para poder conseguir as indicações. Hoje em dia, o mundo moderno está aí vibrante nas redes sociais, que é um fator onde você pode se posicionar também. E uma das coisas tradicionais que nunca deixou de dar um bom resultado é o tal do boca a boca, da portaria, porque é aquela premissa básica de que, até voltando um pouquinho, pegando um gancho na sua primeira pergunta, na sua primeira colocação com o Jorge, de que corretor imobiliária não vende imóveis, prestam serviços. Quem presta serviço tem que ter um bom relacionamento com pessoas, e isso é que a gente se propõe, né? A se relacionar com pessoas. Então, esse estar presente na vida das pessoas é uma forma de captação bastante relevante, efetiva, e que tem tudo a ver com o modelo RE/MAX de prestar serviços e não de vender imóveis, né? Quem vende imóvel é o proprietário. Perfeito. Agora, e você falou em relacionamento, você falou em presença. Existe algum material físico que você entenda que seja importante para você vender o seu serviço, para você se vender? O material físico que eu utilizo sempre quando eu vou conhecer, né, na primeira visita, como o Jorge acabou de explicar, conhecer o imóvel, conhecer o proprietário, me relacionar, o que a gente chama de dossiê do corretor. Então ali tem uma breve apresentação, também não exaurir a pessoa, né? Uma breve apresentação sua, do seu perfil, da imobiliária, da RE/MAX em si, e da verdadeira revolução que a RE/MAX está trazendo
para o mercado imobiliário brasileiro, né? Trazendo um pouco do profissionalismo que existe lá fora, já existia lá fora, trazendo para o Brasil também. E como é que você tem visto a receptividade disso junto ao público em geral, junto aos colegas de mercado que não são? Então, toda mudança traz objeções, né? Traz muitas vezes restrições. Então, até o próprio mercado consumidor, vamos dizer assim, o proprietário e o comprador, às vezes tem alguma resistência, né? Ele não está acostumado que ele vai receber um trabalho diferenciado. Então ele está esperando, basta você ver, quando você começa com o corretor tradicional, quando ele fala cliente, ele está falando do comprador. Do proprietário, ele não chama de cliente, ele chama proprietário. Proprietário, é curioso. Então é uma mudança completa de visão, que nós dentro da Remax temos dois clientes, né? Temos o proprietário e temos o comprador, e prestamos serviços para os dois lados. O mercado tradicional chama de cliente o comprador, né? O dono do imóvel é chamado de proprietário. Nós na Remax não, temos dois clientes, sem o dúvida. comprador e o proprietário. Então eu tenho que prestar serviços para os dois lados para que essa intermediação seja mais eficiente possível e para que a gente agregue valor da melhor maneira possível. A nossa função é prestar serviço. E aí você perguntou também sobre a objeção dos colegas, né? Então você também, quando uma empresa traz esse tipo de mudança, traz uma mudança para um profissionalismo maior, você acaba tirando muitas pessoas da sua zona de conforto. E quando uma empresa cresce, normalmente cresce muito, ela acaba virando um pouco de vitrine, né? Então começa a receber, às vezes, muita pedrada. Então você tem objeções de alguns colegas ainda que não querem se adaptar a esse modelo. Mas a cada dia está diminuindo esse número das pessoas. Menor, né? a cada dia as pessoas aderindo mais a esse modelo e percebendo que não tem volta. Que é o futuro. Né? Que não tem volta. Eu diria que já é o presente. É hoje, né? verdade. Não é nem o futuro mais. Quem não entrar nesse mercado, daqui a uns anos provavelmente não estará, ou quem não entrar neste modelo, daqui a alguns anos provavelmente não estará no mercado. Exato. É engraçado, né, Rodrigo? Assim, a gente já está, não tem tanto tempo assim, não, eu ia falar já está, nós estamos nesse modelo trabalhando há menos de 2 anos, estou completando 2 anos agora, né? No começo a gente tinha muita dificuldade, e um dos princípios nossos, que a gente costuma dizer sempre, né, também, o objetivo nosso quando a gente capta um imóvel não é vender o imóvel. O objetivo nosso é que o imóvel seja vendido por quem quer que seja. E a gente, quando capta um imóvel, a gente procura parceiros para poder trabalhar junto conosco, para vender, os honorários vão ser divididos igualmente, né? A gente tinha muita dificuldade. Hoje, na Remax MSA, a gente observa que 80% a 90% das nossas vendas são feitas em parcerias. E outro dia, conversando com o corretor do mercado, que veio para cá, falou, não, eu já penso, minha comissão é 3%, não é 6%, minha comissão é 3%, eu já penso assim. Né? E isso tinha imobiliária corretores de mercado que não queriam nem pensar nisso. Hoje eles nos procuram para fazer, porque eles entenderam que trabalhando os nossos imóveis, eles não estão trabalhando com imóveis que estão no preço certo, que a documentação foi vista antes, né? E a gente está observando isso. Agora eu queria perguntar uma coisa para o Paulo aqui. O Paulo acabou de chegar, tem 3, 4 meses. O Paulo é contador, formação, quer dizer, uma área muito técnica, né? Mas trabalhava nesse mercado em lançamentos. E no lançamento, o foco dele é o produto. Ele recebe orientação para vender aquele produto, aí dele se ele correr atrás de outra coisa para vender, né? E veio para esse mercado. E lá eu entendo que é um mercado onde parceria não era tão comum, né, Paulo? E como é que você está vendo? Você está vindo para esse mercado? Como é que você está se sentindo? Enfim, na hora que você deita à noite, o que você pensa? Puta, eu estou no lugar certo, que bom que eu vim para cá, ou estou preocupado, tal. Como é que você enxerga essa sua vinda para a Remax MSA, para esse mercado? A preocupação, ela sempre existe, né? Então, a gente sempre está indo em busca do novo e a preocupação vem junto. Mas eu acho que eu consegui me adequar bem a esse modelo que a Remax trouxe para o Brasil, né? Onde a gente tem que se cuidar bem das pessoas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, são as propriedades das pessoas. Então, a gente está conhecendo as pessoas,
fazendo com que as expectativas de quem está vendendo sejam alinhadas junto com o mercado hoje, né? Trazer para elas o que o mercado tem e alinhar as expectativas. E também, um outro lado é o comprador. É entender onde está a dor do comprador, né? E ajustar essas dores e mostrar o que o mercado também tem a oferecer para ele. E conseguir casar as expectativas junto com as dores. Então é uma coisa hoje que eu consegui me adaptar bem, né? E ficou fácil da gente, quando a gente entende esses dois lados, o trabalho da gente começa a fluir e a gente começa a trazer e atingir os resultados esperados. Sendo, agora eu queria te desafiar numa coisa aqui. Você não vai olhar aqui agora nem para o comprador, nem para o vendedor. Você vai olhar para você. Você está olhando no espelho. Olha para o espelho, olha o que está acontecendo nesse espelho. O que está acontecendo com você? Você está enxergando em você crescimento? O que você precisa fazer para crescer? O que você entende que na Remax MSA você encontra ou encontrou que vai te ajudar nesse crescimento pessoal? Porque, afinal de contas, sem isso, não justifica nada do resto, né? Me fala aí. Bem, a principal coisa que eu encontrei na MSA, que é uma coisa que no mercado hoje, olhando as atividades que a Remax vem trazendo, é a parceria, é a proatividade de quem está ao seu lado, né? Os colegas que estão junto com você nas agências, né? Principalmente dentro da MSA eu encontrei muito isso, onde você coloca uma determinada situação e todos querem te ajudar, né? Independente deles estarem trabalhando diretamente o imóvel junto com você, né? Eles te colocam a mão, te oferecem a ajuda para que você consiga prosperar e atingir os objetivos, né? E eu encontrei isso dentro da Remax MSA. Você está falando então de equipe. Equipe. Uma grande equipe. Equipe é isso, né? Não adianta a gente ter os melhores profissionais se eles não interagem, se cada um não oferece o seu melhor. Aí um bando de gente trabalhando sozinha, né? Na MSA a gente de fato é uma equipe. E eu cito até um caso que eu observei lá um dia desse, com o Paulo e com você. E eu acho que com o João Vitor também. O Paulo precificando um imóvel, tem dificuldade para precificar um imóvel, que era um imóvel que não tinha muito similar no mercado, num lugar difícil, né? E ele conversando comigo, falando disso, você falou, opa, eu fiz um trabalho nessa região outro dia mesmo. Eu tenho esse trabalho pronto. Aí eu acho que o outro lá gritou lá de dentro, opa, eu também tenho um aqui. Então ele fez um trabalho que financeiramente não te beneficiaria em nada, e você ofertou. Com certeza ele ou já fez isso ou em algum momento ele vai fazer a mesma coisa, né? Claro. É negócio que a gente preza muito. Mas o que você acha, Paulo, para você crescer pessoalmente, profissionalmente? Quando eu falo crescer profissionalmente, não é só dinheiro, mas dinheiro também, né? O que você acha que você está encontrando ali que vai te ajudar nisso? Eu estou falando das perspectivas, das oportunidades que você tem de treinamento, oportunidade de conviver com gente mais experiente, que eu entendo que isso é um dos nossos fortes na Remax MSA. Como é que você vai crescer? É claro, você veio crescendo até agora e vai crescer muito mais, agora e muito mais rápido. Você vai ficar rico amanhã, Márcio? Vai lá. Bem, um pouco, né? Depende sempre da nossa dedicação. A gente tem que ir atrás, correr atrás. Se a gente não correr atrás, né, como você mesmo falou, a equipe, quem está ao nosso redor, também não vai querer te ajudar a fazer isso. Então, a primeira coisa tem que partir de você uma determinada dedicação, você criar uma agenda de trabalho aí, conseguir intercalar prospecção forte, você conseguir alinhar todo o seu trabalho, a sua rotina dentro do que o modelo oferece, porque é um belo modelo. Ele te orienta a você estar trabalhando diretamente no foco que você tem aí da sua busca em querer satisfazer com que o comprador e o vendedor se unam. Então isso aí daí
dá para a gente estar trabalhando com bastante energia. Perfeito. E agora eu queria perguntar uma coisa para o Jorge aqui. O Jorge, a gente comentou, eu creio que de todos na mesa aqui, é o mais antigo nesse mercado, né? É contemporâneo meu, eu acho até que eu tenho um pouquinho mais de tempo, mas o Jorge, uma experiência fabulosa, né? Você, Jorge, onde você está enxergando crescimento pessoal na Remax Comercial hoje? Eu costumo dizer que eu tenho Cresce há 13 anos e que eu, vamos dizer, me considero um corretor de imóveis realizado. A palavra realizado ela é relativa, né? Porque a pessoa que se diz realizado parece que ele não tem mais nenhum objetivo, ele não tem mais nenhuma possibilidade. Mas, dentro do possível, eu me considero um corretor que faz aquilo que gostaria sempre de ter feito a partir do momento que eu entrei na Remax, né? Essa questão do prazer de você poder aproveitar as suas habilidades, a sua experiência anterior e colocar tudo isso em prol dos resultados, né, que a gente busca, é muito importante. E essa questão de parceria, eu vou pegar um gancho aqui que o Paulo estava falando, o Rodrigo também. Essa questão da parceria, eu acho que é uma realidade no mercado, e o corretor que não faz parceria é aquele que não pensa no cliente dele, ele pensa só nele. É verdade. Não? Eu quero fazer sozinho. E quando você diz fazer sozinho, traz um assunto que a gente discute muito na Remax com relação à palavra exclusividade. Né? Eu não falo exclusividade, não toque nessa palavra, risque do seu dicionário. E eu acho que as palavras, elas, quando elas são colocadas de uma forma adequada e você usa a seu favor, isso é bacana. Eu acho o seguinte, a questão da exclusividade é, a princípio, aquilo que só eu faço. Mas pensa bem, no mercado o proprietário enxerga, você quer exclusividade porque você quer vender sozinho. Não, eu quero ser o seu corretor exclusivo. E nisso consiste a palavra exclusividade para mim. O trabalho que eu faço ele é exclusivo, você para mim é exclusivo. Agora você trabalhando comigo, você vai trabalhar com a Remax e com todo o mercado. E esse modelo ele é tão inteligente, e as coisas inteligentes nessa vida, para mim, elas têm que ser simples. Né? Esse negócio muito complicado não funciona. Se for simples, dá certo. Esse modelo é inteligente à medida que essa questão de você se dedicar à gestão e você ser o corretor exclusivo do proprietário, ele faz com que você também, e aí eu digo a inteligência do modelo, de a partir daí você conseguir qualificar os seus parceiros, até isso. Tá? Então, tem várias formas de você divulgar imóveis, de você se autopromover, mas se você usar um pouquinho a cabeça, você percebe que ele te permite isso também. E a hora que você qualifica parceiros, você consegue atingir os objetivos. Agora também, eu acho que o maior parceiro que a gente pode e tem que ter para o nosso sucesso é o nosso cliente proprietário, né, Rodrigo? O cliente não é só o cliente comprador. Então, por isso que eu acho uma sugestão aqui, né? Eu não gosto muito de nada que é professoral. Então, eu gosto das sugestões e trocar experiências com coisas que deram certo, né? Com casos de sucesso. Então, eu acho o seguinte, eu acho que quando a gente consegue mostrar para o proprietário que nós somos exclusivos, a exclusividade, a palavra deve aparecer nesse aspecto.
eu sou o seu corretor exclusivo, eu vou fazer um projeto exclusivo de venda e eu vou te tratar como uma pessoa única. E a partir daí a gente consegue realizar bons negócios, conhecer pessoas, ter bons relacionamentos. Então, essa é uma das coisas bacanas desse modelo Remax. Exatamente. Eu queria agora aqui com o Rodrigo, até complementando, pegando carona nisso que você falou, é fundamental para a gente chegar a esse ponto de poder atender, de poder trabalhar, é fundamental que a gente conquiste a confiança das pessoas. E a gente sabe que confiança não é no primeiro momento. Você tem confiança e o tempo vai fazer essa confiança crescer. Isso inclui, desde que eu conheci a pessoa, até o momento que eu já assinei um contrato com ela lá no pós-vendas, né? Porque a pessoa que confia em mim, que gostou do meu trabalho, vai indicar o nosso trabalho de novo, né? Como é, Rodrigo, que você trabalha isso? E eu sei que você trabalha muito bem. Eu observo isso. Eu acho que uma outra, né, mudança que a Remax trouxe para o Brasil, eu acho que é a questão é um pouco da figura do realtor americano, né? Você vai do início ao fim do processo. O mercado tradicional, como a gente chama, normalmente é assim, a venda ele passa para uma segunda área lá, que é a área que vai tocar a finalização do negócio. O corretor aqui, ele no modelo Remax, ele tem mais liberdade, e a liberdade sempre pressupõe também responsabilidade. Então você pega o processo do início ao fim, até se entregar no final propriedade, posse e a parte financeira, obviamente. Né? Então, às vezes você, junto aos parceiros, você encontra compradores, você está com o seu cliente proprietário, vendedor, e o cliente comprador veio pelo seu parceiro, muitas vezes você vê ele e seu colega abandonar o processo está lá no final, mas ainda não foi finalizado. E o cliente comprador dele acaba se relacionando contigo, com você que é o que tem o cliente vendedor. Em quem ele está confiando. Porque é você que ele está percebendo que está levando o processo até o final. Então, vai ser você que vai ser indicado depois, até pelo cliente do seu colega cliente, que não aderiu ao modelo Remax. Agora, só uma coisa, você me conheceu hoje, eu sou o seu cliente, ou vendedor ou comprador. Você entendendo que você precisa me conquistar, você precisa ganhar a minha confiança, eu entendo que, Humberto, entendo que você tem que chegar, para mim, a sua postura tem que ser uma postura estritamente profissional. Né? Mas como é que você desenvolve isso? Você adquiriu a postura profissional, me conquistou no primeiro momento, entre aspas, me fisgou. Você vai vender o seu serviço, mas você sabe que o tempo todo você vai ter que continuar me conquistando. O que você faz? O que é o seu exercício de conquista? O que você pratica? De novo, a gente vai voltar na máxima que nós nos relacionamos com pessoas. Né? Então, a prestação de contas, né, se você está prestando um serviço, desculpa a redundância, né, você tem que prestar contas da prestação de serviço. Então, além do contato pessoal, telefone, etc., nós temos como padrão gerar relatórios periódicos para os nossos proprietários. E aí, muitas das vezes, está onde você consegue quebrar uma das objeções. Vou pegando um gancho aqui na explanação do Jorge sobre a questão da exclusividade. Muitos proprietários estão cansados de ouvir que as imobiliárias também, outras imobiliárias também fazem essa divulgação ampla, mesmo quando assinam um contrato de exclusividade. E aí a minha pergunta você já viu, ele te mostrou aonde ele está anunciando esse imóvel? Então, nesses relatórios que a gente faz, que eu proporciono para o cliente, eu estou mostrando para ele aquilo que eu combinei com ele no meu plano de vendas. Sim. Que faz parte do nosso contrato, inclusive, que é que eu vou divulgar amplamente o imóvel dele. Então, eu boto lá os links das inúmeras imobiliárias, das centenas, às vezes, de corretores autônomos que estão divulgando o imóvel dele. Então, essa prestação de contas faz parte
prestar um bom serviço. Que é um né? exercício de conquista permanente. Exatamente. Conquista de confiança, no caso. É exatamente isso. E acaba sendo fonte de indicações para outros. Fonte de indicações. E nisso, trabalhos. cabe também a gente criar esse ambiente junto ao proprietário. Como eu falei, o proprietário, para mim, ele é o meu maior parceiro. Mas criar esse interesse de ele querer saber o que está acontecendo com a gestão da venda do imóvel dele. Então, fornecer relatórios, a gente hoje tem ferramentas que nos ajudam a fazer isso, que nos ajudam só a mostrar o que a gente está fazendo, mas a controlar o nosso trabalho também, para a gente não esquecer de algumas coisas. Então, essas ferramentas criam compromissos com a gente e que esses compromissos se resumem na informação que você passa para o proprietário. Mas isso também é uma coisa que a gente tem que ter muita habilidade e faz parte da parceria, de você falar para o proprietário, se interesse pelo que eu estou fazendo, se interesse pela venda do seu imóvel, tanto quanto eu me interesso, né? E seja meu parceiro, em outras palavras é isso. É verdade. Agora eu queria, assim, mudando um pouquinho o assunto nosso aqui, tem uma coisa interessante. Na Remax MSA, por princípio, por filosofia, e eu tenho para mim que isso é uma coisa de todo mundo que está lá, né? A gente preza muito o aspecto equipe. Aliás, a pessoa que não tem esse espírito de equipe é uma pessoa que não serve para estar com a gente lá. Claro. Isso é uma coisa que a gente fala sempre. Por quê? Porque a gente entende que o crescimento vai acontecer na hora que todo mundo remar na mesma direção, remar junto, etc. Né? Nós temos lá uma reunião toda quarta-feira, que a gente chama de quarta-feira sagrada. É uma reunião onde a gente procura, primeiro, fortalecer esse elo entre as pessoas, e é um momento em que uma pessoa tem condições de ajudar a outra formalmente, etc. Né? Eu queria ver com o Paulo, que chegou lá, como é que ele enxerga isso e onde isso está te ajudando, Paulo, tanto na inserção na própria Remax MSA, no mercado, para o seu crescimento. Como é que você vê essa preocupação? E é fato, a preocupação maior da MSA é com as pessoas, é com os corretores. A gente fica triste quando tem um corretor lá que não teve sucesso em alguma coisa, apesar de saber que faz parte ter sucesso ou não, né? Mas a prioridade nossa é que todos tenham sucesso, não que alguns tenham sucesso, né? E nessa reunião, a Remax procura sempre fazer isso. A gente traz gente de fora para falar a respeito de algum assunto importante. Os próprios corretores têm a oportunidade de aqueles que têm alguma habilidade, ele passa essa habilidade para os outros, ensina os outros. Algum que teve um sucesso, levou o case lá para os outros. É uma coisa que a gente até, muitas vezes, até é chato com relação à presença das pessoas nessa reunião, né? Vocês dois já estão há mais tempo, já participam disso. Paulo, você que veio de um outro, entre aspas, mercado, pela seu imobiliário, como é que você enxerga isso e que importância que você dá a essas reuniões ordinárias que a gente tem, que é as nossas quartas sagradas? As reuniões, elas vêm trazer para a gente as experiências que toda a Remax MSA está tendo no momento, não só trazendo as experiências sobre os cases que tem dentro, né, as vendas, os atendimentos, mas como ela também vem trazer para a gente o que está entrando e está atualizando a gente naquilo que a gente pode estar oferecendo aos nossos clientes compradores, né? Entram as novas expectativas de vendedores, né? De novas vendas, novas gestões, onde elas são compartilhadas com todo mundo, e isso é muito legal, né? E os treinamentos que a gente está tendo, que a gente tem, né? Isso só enriquece o nosso conhecimento e como a gente vai estar agindo, trabalhando. Então, isso aí é bastante importante e enriquecedor. E você, Jorge, com relação à reunião, o que você acha dela? Você participa desde a primeira delas? A quarta-feira sagrada, não é diferente, porque reunião, essa convocação, todo dia, em tal horário, isso nas empresas é uma coisa que
E a gente conseguiu, acho que, transformar o que a gente chama de quarta-feira sagrada, eu diria que mais do que numa reunião, num encontro, né? Onde a gente discute, onde a gente troca informações, onde a gente também discorda às vezes, né? Mas faz parte do processo. Consegue trazer pessoas com experiências, né? Pessoas que têm experiência, que têm bons resultados, que podem trazer alguma coisa que agregue para a gente. Então, quer dizer, eu diria um momento, né, um encontro onde a gente consegue trazer um pouco de leveza, aquilo que o mercado chama de reuniões periódicas, de apresentação de resultados. É importante também, sem dúvida, né, porque isso faz parte de processos. Mas esse momento nosso de quarta-feira sagrada é aquele momento que você assume como um compromisso que dá vontade de estar lá. Então, poxa, terça-feira, amanhã tem o nosso encontro. Então, eu acho que isso que é bacana e que a gente conseguiu... Ô Jorge, e é uma mentoria sem um mentor, né? É uma mentoria onde todo mundo contribui com alguma coisa que vai gerar o conhecimento. Não tem alguém em pé dando uma mentoria, não. É o grupo que ou seja, é todo mundo plantando a sementinha no outro com aquilo que ele tem de bom, né? E o negócio vai estar em todos lá, né? Com relação ao crescimento pessoal, eu costumo dizer o seguinte: a profissão de corretor de imóveis, ela é uma das poucas que te permite ter rendimentos iguais ou até muitas vezes maiores, né, e melhores do que alguns cargos de grandes executivos de empresas multinacionais daí para frente. A única diferença é que essa possibilidade que a profissão te propicia, comparada de um executivo de uma grande empresa, é o seguinte: o executivo de uma grande empresa, ele normalmente é o último a sair da empresa e, na maioria das vezes, é também um dos primeiros a chegar. É aquele camarada que tira férias e leva a família, então ele está em Paris, em Barcelona, em Dubai, ou em Salvador, ou nas Serras Gaúchas, mas ele está com 2 celulares, porque ele não para de ser interpelado, ele não para de ser abordado. Às vezes ele não tem tempo para a família. A grande reclamação, né, do jogador de futebol e dos artistas. Então é a mesma coisa. Então, essa questão, e é uma pessoa que está se atualizando, que está antenado, que está ligado com novas tecnologias, saber como fazer mais fácil, saber como fazer mais rápido. E isso também na nossa profissão é fundamental, porque a gente não sabe o nosso interlocutor quem é. E essa visão mais holística das coisas e essa informação que a gente tem que ter para não ser pego de surpresa, porque é lógico, eu não preciso entender, falar com o economista, eu não preciso entender de economia, mas eu preciso entender um pouco desse mercado. E isso só se dá através de treinamento, de atualização, e daí a gente fica no mercado tradicional. Onde é que eu vou buscar isso? Você se matricula em algum curso para aprender? Ou esse conhecimento vem naturalmente? Você tem a preocupação, eu tenho que aprender isso, vou me matricular nesse estudo, nesse curso para ter esse... Não, a gente tem essa preocupação também, mas é uma facilidade que a RE/MAX te oferece, né? E ela mostra isso às vezes em formato de treinamento, ela mostra isso em formato de palestra, ela mostra isso em formato de mentoria, mas a grande diferença é que no mercado tradicional você tem que pagar por isso, você tem que se matricular no curso, você tem que... E a RE/MAX te oferece isso, na maioria das vezes, de forma gratuita, com qualidade, então você sabe aonde recorrer para melhorar a tua informação, para melhorar a tua formação. Então isso faz parte do sucesso do negócio, né? Você está antenado, você está atualizado, e isso às vezes você tem que investir também, né? Porque é o teu negócio. Eu faço 5 anos de arquitetura, faço 5 anos de administração de empresas. O médico é o grande exemplo disso, né? Que os cursos são mais extensos.
Mas depois eu tenho que buscar uma especialização, depois eu tenho que buscar uma pós, eu tenho que buscar um MBA, eu tenho que buscar um mestrado para eu conseguir ter mais possibilidades e mais oportunidades. O mercado imobiliário ele não é diferente. Tá? Você tem que se atualizar, você tem que estudar, você tem que estar ligado, você tem que estar antenado, que isso é que vai te dar possibilidades, vai abrir horizontes, vai abrir a tua cabeça, e não é nada diferente. Então, vir para o mercado imobiliário, como muita gente faz, acha, e o pior, alguns propõem, você vem para o mercado e no dia seguinte você está milionário. Né? E Jorge, uma coisa que eu gosto, até pedir para o Rodrigo continuar, uma coisa que eu acho interessante lá é essa consciência que a gente tem lá na Remax, de que a gente tem que estudar. A gente tem que estudar, né? Até outro dia, eu entrevistando, conversando com uma pessoa que queria trabalhar na Remax, MSA e tal, eu falei, o que você está fazendo aqui? Né? Eu falei, estou precisando de dinheiro. Isso é verdade, isso que eu vou falar, tá? Eu estou precisando de dinheiro. Eu falei, que legal, você precisa de dinheiro para quando? Nesses próximos 15 dias. Quanto você precisa? É muito dinheiro. Quanto que é a comissão aqui? Aí eu dei um exemplo, né? Um imóvel de 1 milhão, a comissão é 6%, o corretor vai ficar com a parte gorda disso, né? Ela falou, é isso que eu preciso, foi em 15 dias. Você já foi corretora? Não. Tá bom. Nisso tocou o telefone, isso não é mentira, não. Tocou o telefone e era o filho dela. Ela conversou com o filho, nossa, nós temos que comemorar hoje à noite, nós vamos jantar, tudo mais. Ela desligou, eu falei, aconteceu. Meu filho formou em engenharia no final do ano e arranjou um emprego. Eu falei, nossa, que coisa boa, né? Que bacana. Eu falei, mas quanto que ele vai ganhar? O número que ela me falou, eu não queria falar, não, mas eu vou falar um número aproximado. R$7.000 por mês. Eu falei, nossa, que bacana, já formou, já está feliz? Felicíssima. Eu falei, pois é. Quanto tempo ele estudou para ser engenheiro? 5 anos. Ele fez cursinho, nossa, foi difícil pra caramba. Ficou 2 anos fazendo cursinho, já são 7. Eu vou esquecer o resto. Quer dizer, o seu filho estudou 7 anos para arrumar um emprego de R$7.000. Você está sentado na minha frente aqui querendo ganhar 60 em 15 dias, pô. O que está errado aí? Então a moral da história é o seguinte: você quer fazer uma coisa bem feita, você quer ter resultado? Tem que estudar. E corretor de imóveis tem que estudar. E quando a gente estava conversando aqui agora, eu estava falando dos investimentos pessoais, não só materiais, que tem que ter também. Tem que estudar. O corretor tem que ter consciência de que tem que estudar. Eu estou falando de marketing, eu estou falando de psicologia, eu estou falando de economia de mercado, né? E você, Rodrigo? Você é uma pessoa que eu sei que é um cara muito... Você conhece muita coisa, você já trabalhou com incorporação, você trabalhou já com área de marketing. Como é que você enxerga isso que eu acabei de falar aqui agora? Eu enxergo de uma forma simples, né? Em qualquer mercado, você tem que se dedicar. Qualquer atividade. O que o Jorge estava falando agora há pouco, qualquer atividade, sem dedicação, você não vai... não diria nem que se destacar, você não vai chegar em lugar nenhum. Né? Principalmente no mundo moderno, aí, com a competição globalizada do jeito que está. Então, e nesse mercado especificamente, você é muitas vezes um consultor. Né? Então, você tem que estar por dentro das questões de cenário econômico, as questões jurídicas, arquitetura, de vez em quando, você decoração, você tem que se envolver, a questão psicológica. Então, a Remax proporciona para a gente muita coisa através da Universidade Remax, mas além disso, a gente tem que ir atrás. Tem que ir atrás, porque Verdade. Agora mesmo saiu uma decisão aí que foi muito polêmica do STJ, dando ganho de causa para o fisco em uma determinada ação, com base numa lei de 2015, virou um bafafá enorme nos grupos de WhatsApp de parcerias imobiliárias aí. Mas muita gente comentando sem aprofundar no assunto, né? Então você tem que pegar, talvez você não seja o advogado, então nós, no nosso caso lá, temos essa vantagem de ter um jurídico próprio com 30 anos de experiência, na Remax MSA especificamente. Você pode discutir, que entra de novo na questão que o Jorge estava falando, né? O time, o Paulo também, né? O time, a equipe, uma complementariedade de pessoas ali, diversas formações que nos deixa permitir
discutir diversos assuntos, né? Publicitário, advogado, bancário, economista, engenheiro. E a gente cria arquiteto, momentos para isso, né? Sem a querer. Quarta Sagrada, É. e além de outros, quando Outros a gente momentos que a gente cria para isso. tem a oportunidade de estar Nos presente, orgulha muito. estarmos juntos lá. Né? Pessoal, olha, eu acho que essa horinha que a gente passou junto aqui foi muito legal. Eu só tenho muito a agradecer a vocês. Vocês acabaram de me mostrar mais uma vez que a gente é uma equipe. Um quer aqui o bem do outro, a gente fala o que a gente pensa, a gente fala as coisas que a gente entende que vão agregar. Então, muito obrigado mesmo por a gente estar junto aqui agora. Ok, eu da minha parte quero agradecer também. É sempre um prazer estar com todo o pessoal da MSA e também com o pessoal da RE/MAX. E é o jargão, né? O bordão, siga o modelo, mas eu digo mais. Siga o modelo, mas siga as suas intuições, siga o seu coração, siga a sua cabeça, que a coisa funciona e é muito legal, tá ok? Muito obrigado. Só agradecer, Humberto, aí a oportunidade, o coleguismo, todo o aprendizado e convivência com um time realmente que você está montando lá, que você montou já. Né? Obrigado. Também agradeço aí, Humberto, aí a oportunidade de estar junto aqui, né, nesse bate-bola aqui. E pode contar com a gente sempre aí, e quem vier também contar com a gente. Vai ser bem-vindo, né? Vai ser muito bem-vindo. Tá bom, obrigado. Agora, assim, antes da gente terminar aqui, tem uma pessoa que chegou na RE/MAX MSA tem muito pouco tempo também e tem sido muito bem sucedida trabalhando um determinado aspecto da nossa atividade, que são os relacionamentos pessoais. Então, eu queria convidar aqui o Paulo Rissoni para vir até aqui para a gente falar um pouquinho a respeito disso. Me chamo Paulo Rissoni, estou na RE/MAX há um mês e tenho buscado nesse período seguir o modelo de verdade. Nós temos lá primeiro a cartilha do corretor, eu fiz questão de lê-la em detalhe e eu costumo chamar dentro da minha cabeça que ela é a nossa Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você abre em uma determinada página, lê o que está ali e tenta entender o aprendizado. E eu tenho tentado fazer isso através dessa cartilha. E a cada dia eu procuro ler o que significa o FROG, o que efetivamente tem dado certo para mim. O que é FROG? FROG, família, relacionamento, organização e geografia. A primeira coisa que eu fiz do FROG foi a geografia, porque eu moro a 50 metros da MSA, da RE/MAX MSA, e me interessei pelo modelo já há algum tempo e não tinha tido oportunidade de conversar com alguém a respeito disso e fui falar com o Humberto para tentar buscar esses caminhos. Consegui, aparentemente tivemos uma boa primeira conversa. Comecei imediatamente, me interessei imediatamente, fiz as trilhas da Universidade RE/MAX imediatamente, fiz rapidamente a cartilha e tenho seguido desde então esse caminho. O que o FROG foi importante para mim? Como eu te falei, a geografia foi importante porque, além de ser morador e convivo com o bairro das Perdizes há 20 anos, e amo aquele bairro, também tenho a possibilidade de trabalhar em Higienópolis, porque o meu escritório próprio é lá. Muito bem. E aí, a partir daí, eu comecei efetivamente a buscar alguns amigos, buscar alguém de relacionamento para conseguir traçar os caminhos que a gente deseja dentro desse mercado imobiliário. E nesse mês eu já consegui fazer gestões, já consegui fazer algumas coisas, trilhar o primeiro caminho, dar o primeiro passo, né, para conseguir efetuar vendas, deixar pessoas contentes e ficar também contente. A questão da organização, para mim, que foi explicado como obter caminhos através das organizações, para mim a organização, no caso do FROG, para mim é seguir o método, fazer as coisas conforme devem ser feitas, desde a captação, desde a gestão,
e daí seguir para frente e ver o caminho que a gente vai conseguir seguir. Eu queria falar um pouquinho da questão da gestão, que isso hoje a gente a palavra exclusividade chega até a ser até um certo palavrão para alguns proprietários, porque não existe um entendimento do que significa isso. E essa questão na Remax, ela é muito sólida, ela é muito bem tipificada. Por isso que eu prefiro chamar gestão, e aí eu alerto aos senhores proprietários que quando se trata de gestão, o profissional que estiver te atendendo, ele vai te dar a tranquilidade de ter todos os problemas a respeito do seu imóvel resolvido através das nossas gestões. Qualquer coisa, se alguém te ligar e pedir para falar com alguém da Remax, você se livrará de tudo que você tiver para frente. Você não precisa desperdiçar o seu tempo e nós faremos isso por você. E fiquem tranquilos, porque quando a gente trata da gestão, seguir a documentação, ver se a sua documentação está correta, atender os clientes, a única coisa que a gente vai precisar dos senhores é que nós vamos ter que levar as visitas lá e os senhores vão ter que arrumar tempo para nos atender. Então é isso que eu queria dizer do Frog. Acho que me estendi até demais, não é normal em mim, é que realmente isso tem me ajudado muito. Então agradeço, e agradeço evidentemente ao Humberto, ao MSA, pelo espaço que tem nos dado para aprender, e eu tento aprender realmente a todo dia. Muito obrigado. Paulo, obrigado. Você é um cara que eu tenho certeza, pelo começo que você está tendo aí, um começo meteórico, né, com as turbinas ligadas, com o foguete. Eu brinco aqui que tem uma turma que chega lá na MSA, eu falo, abraça o foguete, porque pisou no acelerador, senão você cai. Você é uma dessas pessoas, tenho certeza que você vai estar muito bem. Você é um cara que sua experiência tem sido muito importante para nós, né? E espero que a gente possa retribuir essa expectativa que você tem e que a gente possa te ajudar muito. Já está retribuindo, né? Agradeço demais. Exato. Agora, só para finalizar aqui, né, eu queria falar para os meus amigos em geral. Vocês viram aqui que na Remax MSA o princípio principal nosso é a união entre as pessoas, é aquele senso de equipe que a gente tem, né? E nesse senso de equipe, a gente percebe que as pessoas que chegam, elas crescem, elas gostam, elas ficam, se tem essa predisposição para trabalhar em equipe, né? E a gente é uma empresa que está situada em Perdizes, os nossos resultados principalmente Perdizes, né? E eu queria convidar aquelas pessoas que entendam que tem alguma coisa a ver com o que a gente conversou aqui, que venham conversar conosco, venham conversar comigo, que eu gostaria muito de ter a oportunidade de encontrar pessoas como essas que eu tenho aqui. Então, alguém tem interesse em trabalhar nesse mercado, seja corretor ou não, porque se é corretor, que bom, já vem com a experiência. Se não é, que bom que a gente tem a chance de orientar, inclusive profissionalmente. Tá bom? Então, vem até a Remax MSA, a gente está à disposição.